Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Saiba Sempre. Eu estou começando este vídeo desta maneira, que eu quero aproveitar esse primeiro minuto para agradecer muito a todos que já são inscritos no meu canal, porque essa semana eu consegui atingir os 500 inscritos. Isso é muito importante para um canal de apenas 3 meses, tá, gente? Então, muito obrigado. Eu lancei 2 vídeos novos sobre compreensão e interpretação de textos. Um vídeo já tem 2 semanas e o outro vídeo tem 1 semana. E para minha surpresa, o primeiro vídeo já tem aí quase 1000 visualizações. Então eu quero agradecer de coração a todos que interagem definitivamente no meu canal. Tá certo? Então obrigado. Vamos para a vinheta. Então, gente, após o primeiro vídeo e o segundo vídeo, algumas pessoas me pediram para fazer o terceiro, tá? Então, aqui missão dada, missão cumprida. Então, eu estou no terceiro vídeo sobre a compreensão e a interpretação de textos. E nesse vídeo eu quero fazer primeiramente um apanhado do primeiro e, claro, um apanhado do segundo. E também no segundo vídeo deixei um texto, tá, muito legal. E esse texto que traz como título A Vingança da Barata. Então eu quero fazer uma análise sobre tudo isso, tá bom? Então vamos lá rapidamente, só para a gente fazer um apanhado do primeiro vídeo. Então, compreensão, intuição, interpretação, inferência. Então, a compreensão de textos, gente, é tudo aquilo que está posto no texto, tudo aquilo que está escrito no texto, tudo aquilo que está visível no texto. E quando eu quero encontrar uma resposta naquele texto, a resposta ela tem que estar clara no texto, ela tem que estar em cima das linhas, visível, e tem que estar posto ali, tá? Senão não é compreensão, certo? E o que é a interpretação? A interpretação já é tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que eu posso inferir, é tudo aquilo que eu tenho que olhar nas entrelinhas, é tudo aquilo que eu tenho que olhar por trás do texto, tá? Então, na interpretação, ou seja, na inferência, as respostas elas não estão claras no texto. É por isso que nós temos que ler nas entrelinhas, é por isso que nós temos que ler. É por isso que nós temos que fazer as nossas deduções, tá? É por isso que nós temos que fazer as nossas pressuposições. No segundo vídeo, eu falei sobre a questão dos enunciados, tá? Então, na compreensão de textos, nós temos ali a narrativa. Na interpretação também nós temos a narrativa e temos o texto ali na nossa frente. No momento que eu leio o texto, eu preciso saber se esse texto é de compreensão ou se esse texto é de interpretação. A banca, ou seja, quem elaborou a questão, tem uma intenção. A partir do momento que a gente coloca um texto, a gente tem uma intenção ali. Aí é que entra, gente, os enunciados. Então eu já estou anunciando naquela narrativa, naquele texto, que aquele texto é de compreensão ou de interpretação. A dificuldade das pessoas é justamente de não saber que enunciados são esses. Então, a partir do momento que eu já sei que enunciados são esses, imediatamente eu já consigo entender que aquele texto é de compreensão ou de interpretação de textos. Até porque na questão das provas não vem ali claramente compreenda o texto ou interprete o texto. Não vem os enunciados. Os enunciados são nada mais que uma unidade, tá? Uma unidade real da comunicação verbal, tá? Todo enunciado tem um efeito de sentido. Então, assim como eu estou falando com vocês aqui, frente a frente, tá? Os textos, as narrativas, acontecem da mesma forma. O texto está conversando contigo e o texto, ele te responde. O texto, ele te diz alguma coisa.
A partir do momento que tu estás lendo esse texto, o texto conversa contigo, o texto fala contigo, o texto te responde, o texto te pergunta, o texto te questiona, tá certo? Então é por isso que o enunciado é muito importante. Então tu estás tendo uma resposta do texto. Eu espero que tenha ficado claro isso, tá? Se não ficou, assista de novo os vídeos, assista quantas vezes for necessário. Então pronto, agora vamos fazer uma breve análise do texto A Vingança da Barata, tá? Então, graças a Deus, muita gente comentou, muita gente pediu, professor, traga o texto, traga o vídeo 3, tá? E me responda se a barata se vingou ou não do homem que lhe deu uma chinelada. Só que elas continuam por aí, mas agora... Tá? Então vamos fazer uma breve análise para a gente não deixar esse vídeo muito longo, porque eu sei que a pessoa fica fadigada, certo? Então, quando eu coloquei o texto A Vingança da Barata, o texto conversa contigo. A partir do momento que o texto é apresentado, tu começas um diálogo com o texto, porque existe ali um enunciado, tá? Então, se o enunciado é a comunicação, então começa ali o enunciado, tá? E a intenção da banca, a intenção do professor com aquele texto é uma intenção muito específica e que tu só vais entender a partir do momento que começa o diálogo com o texto. Então, se eu estou dizendo que a dona Barata saiu para se vingar do homem que lhe deu uma chinelada, e que ela encontrou a dona Minhoca no caminho, a dona Minhoca conversando com ela, pediu para ela deixar aquela ideia e ir para casa. Por quê? Porque o homem é suscetível aos insetos. Então, se um inseto, principalmente uma barata, passar por cima do alimento, então pode até matar. Então, o que foi que a dona Barata entendeu naquele momento? Ela entendeu alguma coisa, ela jogou a arma fora e disse para a dona Minhoca, então eu só vou passar na casa dele, vou lhe dar um beijinho e vou embora. E a dona Minhoca, satisfeita com aquilo, entendeu também que ela não iria se vingar, que ela iria embora para casa. Mas aí é que está. Aí muita gente perguntou, muita gente arriscou uma resposta, e quem arriscou a resposta que ela se vingou, sim, gente, ela se vingou. Quando lemos a narrativa ela nos mostra aqui que a dona Barata, ela desistiu e foi embora, que ela só ia passar lá para dar um beijinho no homem, ou seja, para se redimir, e ia embora para casa, e que desistiu da vingança. Mas não, ela não desistiu da vingança, ela se vingou sim, tá? Mas por que ela se vingou? Não da maneira que ela queria se vingar, ou seja, com um revólver. Tá? Ela se vingou de outra maneira. Entendendo que o homem é suscetível, ela se vingou de que maneira? Dando o beijinho no homem. Certo? Então, quando a gente lê o texto, a primeira intenção aparente é que o texto nos mostra que ela não se vingou, que ela foi embora e que ela passou lá para dar um beijinho e depois foi embora para casa. Mas se nós formos ler, tá, nas entrelinhas, se nós formos fazer as nossas deduções, as nossas inferências, a gente entende sim que a dona Barata se vingou do homem que lhe deu uma chinelada. Tá certo, gente? Então eu espero que esteja muito claro. Agora, Pronto, fim! Aplique isso, tá bom? Em exercícios, procure. Eu não tenho como colocar exercícios aqui, tá? Mas procure aplicar tudo que eu falei, tá? E não esqueça nunca dos enunciados, os tipos de enunciados, tá bom? Tá bom, gente? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero mesmo que eu tenha ajudado muita gente. Eu espero mesmo que todos que nunca aprenderam antes o que é compreensão e interpretação tenham aprendido agora. De coração, muito obrigado, gente.